Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Minha mãe feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Olá, seja bem-vindo. Continuamos com a leitura dos escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, dos primeiros volumes, do volume 1 ao 11. Leitura dos trechos do estudo 4. Purificação interior. Purificação do interior de sua alma. Quando o Divino Mestre me libertou do mundo externo, então pôs a mão a purificar o interior, e com voz interna me dizia: agora estamos sozinhos. Não há mais quem nos perturbe. Não está agora mais contente que antes, que devia contentar a tantos e tantos. Olha, é mais fácil contentar a um só. Deves fazer de conta que eu e tu estamos sozinhos no mundo. Essa informação aqui já no primeiro volume, de suma importância. Deves fazer de conta que eu e tu estamos sozinhos no mundo. Promete ser fiel e eu verterei em ti tais e tantas graças que tu mesma ficarás maravilhada. Depois continuou a dizer-me: sobre ti fiz grandes desígnios. Sempre e quando tu me corresponderes, quero fazer de ti uma perfeita imagem minha, começando desde que nasci até que morri, que é os giros da alma. Os giros da alma que ela é chamada a fazer, percorrer toda a vida de Jesus, e nos acontecimentos que se dá na vida dela, em cada coisa. Eu mesmo te ensinarei um pouco cada vez o modo como farás. E acontecia assim, todas as manhãs, depois da comunhão, dizia-me o que devia fazer no dia. Direi tudo brevemente, porque depois de tanto tempo é impossível poder dizer tudo. Não me lembro bem, mas me parece que a primeira coisa que me dizia que era necessário para purificar o interior do meu coração era o aniquilamento de mim mesma, isto é, a humildade, o autoconhecimento. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. E continuava dizendo: olha, para fazer com que eu derrame as minhas graças no teu coração, quero fazer-te compreender que por ti nada podes. E eu me cuido muito bem daquelas almas que se atribuem a si mesmas o que fazem, querendo me fazer tantos furtos de minhas graças, que são os ladrões de Deus, que se intitulam a si mesmo os bens, os grandes feitos que vêm a ter realizado. Fazem furtos de minhas graças. Em vez disso, com aquelas que se conhecem a si mesmas, eu sou generoso em verter a torrentes minhas graças, sabendo muito bem que nada se referem a elas mesmas. Agradecem-me e têm a estima que convém. Vivem com medo de que, se não me corresponderem, posso tirar-lhes o que lhes dei, sabendo que não é uma delas. É até o que eu ouvi outro dia, Cuide daquilo que Deus te deu. Porque pode tirar, ou seja, se não lhe corresponde à divina vontade, ele vai deixar-te e procurar outro, que lhe corresponda, que tem interesse, de tornar as suas verdades conhecidas, amadas e vividas. Então, pelo contrário, nos corações que fedem de soberba,
né, cheios de si mesmos, nem sequer posso entrar em seu coração, porque inflado deles mesmos não há lugar onde possa me colocar. As miseráveis não levam em conta minhas graças e vão de queda em queda até a ruína. Por isso quero que neste dia faça contínuos atos de humildade. Quero que você esteja como um menino envolto em fraldas, que não pode mover nem um pé para dar um passo, nem uma mão para agir, senão que tudo o espera da mãe. Assim você estará junto a mim, como um menino, me rogando sempre que te assista, que te ajude, confessando-me sempre teu nada, em suma, esperando tudo de mim. E é o que ele já disse no Evangelho, né? Sem mim nada podeis fazer. E aqui, né, dando um ênfase, esperando tudo de mim, pois por ti mesmo nada o pode fazer. Tá? Então procurava fazer quanto mais podia para satisfazê-lo. Me diminuía, me aniquilava e às vezes chegava a tanto de sentir quase desfeito o meu ser, de modo que não podia obrar, nem dar um passo, nem sequer um respiro, se ele não me sustentava. Se por nós mesmos temos uma forte inclinação a abandonar e voltar para os nossos vícios, nossas paixões, né? Nós mesmos, nossas satisfações. Então aqui é o ser atento e constante. E nada fazer sem o pensamento não estar nele. Além disso, eu estava tão mal que tinha vergonha de me deixar ver pelas pessoas, sabendo que sou a mais feia, como em realidade eu ainda sou. Então, quanto mais eu podia fugir e dizer entre mim: ó, se vocês soubessem como eu sou ruim, e se pudessem ver as graças que o Senhor está me fazendo. Porque eu não dizia nada a ninguém, e que eu sou sempre a mesma. Ó, como me teria um horror. Tantas graças recebo e sou sempre a mesma. Aqui a realidade, né, da Luísa e a realidade da criatura, mas todo o testemunho da vida dela, das atitudes dela diante da grandeza de Deus, né, nos serve para reconhecer que somos iguais, né, que temos, se não as mesmas ou as piores fraquezas, mas já com aqui o conhecimento das fraquezas dela, a vida dela, né, já tomamos a vida dela como exemplo de coisas que temos de evitar, que temos de não vivenciar igual, né, mas aqui ficar com o divino, ficar com Jesus. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. A não ficar mergulhado no nosso ser miserável, mas ascendermos ao ser divino. Oh, como me teria um horror, né? Como somos, né, horríveis, pesados a nós mesmos. Mas Jesus nos chama a subir com Ele, a estar com Ele, a nos fundir a Ele, a depositar, né, diante dele, nele, a nossa vontade. Porque é Ele quem vai, né, trabalhar, né, agir nela, sobre ela, a nos tornar nos seres divinos, divinizados, né, como Ele é divino. Depois, na manhã em que ia de novo a comungar, me parecia que, ao vir Jesus a mim, fazia festa pelo contente que sentia ao me ver tão aniquilada. Me dizia outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma, mas sempre de maneira diferente da anterior. Acho que não uma, mas centenas de vezes ele falou comigo. E se ele me tivesse falado milhares de vezes, teria sempre novas maneiras de falar sobre a mesma virtude. Ó, meu divino mestre, quão sábio és, se ao menos te tivesse correspondido. Ele muda as formas, né, de falar ali daquele mesmo assunto,
de modo aqui ó, a conquistar o coração humano, né? De modo a conquistar e dar a entender a criatura. Porque a vida na divina vontade vai ser conhecimento, fé e conhecimento, experiência, vida prática. Né? Luísa foi dada o dom, a graça de escrever, e a nós hoje de conhecer e pôr em prática na nossa vida. Portanto, diante de tanto trabalho, não pensar em si mesmo, né? Não ficar amassando barro, porque temos um longo caminho a percorrer. Aqui estamos no volume 2, são 36 volumes. Não se tem tempo de pensar em si mesmo, mas de crescer aqui nesses conhecimentos. A estar atento a Jesus. Lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre a mesma virtude, ele me disse que por falta de humildade havia cometido muitos pecados. E que se eu tivesse sido humilde, eu teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que este miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme, o dano que tinha vindo à minha alma. Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar. Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, mas poucas me eram concedidas, assim que todas me pareciam sombras e não fazia outra coisa que pensar em meus pecados, mas sempre mais estreita a ele. Sai daí, Luiz, vai, para ele. Tinha tanto medo de me afastar dele e de agir pior que antes, que eu mesma não sei explicar. Não fazia outra coisa quando me encontrava com ele que dizer-lhe a pena que sentia por havê-lo ofendido. Pedia-lhe sempre perdão, agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo e dizia-lhe de coração: olha, ó Senhor, o tempo que perdi, enquanto poderia ter te amado. Se formos olhar para a nossa vida, né, vamos dizer a mesma coisa, o tempo que perdi. Santo Agostinho já rezava, né? Tarde te amei. Tarde te amei. Mas aqui estamos, né, diante dessas verdades, desses conhecimentos, para poder até na divina vontade dar a Deus a reparação. Muito provavelmente até as experiências que vivemos, que proporcionou que hoje estivéssemos aqui, né, diante desses escritos, né, buscando crescer nesse conhecimento e de fato dar a Jesus a reparação, o contentamento. Pela a vida passada errada que vivemos, o tempo que perdemos e fazer a Ele aquilo que nossos irmãos hoje não têm feito. A reparar pelos demais, a ser para Jesus esse descanso, esse alívio. Então, não demora, Deus não demora, mas Ele prepara o tempo certo, a hora certa, o momento oportuno. E muitas das circunstâncias que vivemos, como disse, boas e não tão boas, digo por experiência própria, servirá para fixar ainda mais, a busca desses conhecimentos, e o desejo e a ânsia de vivê-los em prática na vida. E tal que pode-se dizer que de fato é a divina vontade, é Jesus, porque por mim mesmo eu nem aqui estaria mais, Largar a mão, se não é para mim, é muita coisa, eu não tenho tempo, e blá blá blá, e blá blá blá, e a vontade humana, que ama-se por demasiado. Então é aqui o primeiro passo, o aniquilamento de si mesmo, o conhecimento de si. O reconhecer que eu não sou nada, para partirmos para o conhecimento de Deus, e quanto Deus é tudo.
Volume 2, trechos 2, 10 de março de 1899. O Senhor o faz ver muitos castigos. Estando em meu habitual estado, fez-se ver meu sempre amável Jesus, todo amargo e aflito, e me disse: minha filha, minha justiça se tornou muito pesada. E são tantas as ofensas que me fazem os homens, que não posso mais sustentá-las. Portanto, a foice da morte está a ponto de matar a muitos, de improviso e de enfermidades. E além disso, são tantos os castigos que verterei sobre o mundo, que serão uma espécie de juízo. Quem pode dizer os tantos castigos que me fez ver, e o modo como eu fiquei aterrorizada e espantada? É tanta a dor que sente muita alma. É tanta a dor que sente minha alma, que acho que é melhor passá-la em silêncio. Continuo dizendo, porque a obediência o quer. Então me parecia ver as ruas cheias de carnes humanas, e o sangue que inundava a terra, cidades sitiadas por inimigos que não perdoavam nem sequer as crianças. Me pareciam como tantos animais saídos do inferno. Não respeitaram nem igrejas nem sacerdotes. Parecia que o Senhor mandava um castigo do céu, qualquer que seja, não sei dizer, só me parecia que todos receberemos um golpe mortal, e quem ficará vítima da morte e quem se recuperará. E pareceu-me também ver as plantas secas e muitos outros males que devem vir em cima das colheitas. Ó Deus, que pena ver estas coisas e estar obrigada a manifestá-las. Ó Senhor, Senhor, se apresse. Eu espero que seu sangue e suas chagas sejam nosso remédio, ou então os jogue sobre esta pecadora, pois os mereço. De outra maneira, leve-me, e então estarei livre de fazer o que quiser, mas enquanto viva farei o possível para me opor. Aqui ela ainda no estado de alma vítima. E a obediência que ela tinha era de se opor à justiça. E que Jesus derramasse nela e poupasse as criaturas. Sabendo que depois Jesus muda, que querendo ela na divina vontade, era ela uniformizada, fundida à vontade dele, ao querer dele, que vamos ver mais à frente. Volume 3, trecho 4. 6 de novembro de 1899. Pureza de intenção. Esta manhã, tendo vindo o adorável Jesus e transportando-me para fora de mim mesma, fez-me ver ruas cheias de cadáveres. Que cruel carnificina! Dá horror pensar. Depois fez-me ver que acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de improviso. Vi isso também no mês de março. Eu comecei, segundo meu costume, a rogar-lhe que lhe acalmasse e que livrasse as suas mesmas imagens de suplícios tão cruéis, de guerras tão sangrentas, e como tinha a coroa de espinhos, atirei para que eu a colocasse, e isto para aplacá-lo, principalmente, mas com grande tristeza vi que quase todos os espinhos estavam quebrados em sua cabeça santíssima, de modo que pouco me restava para sofrer a mim. Jesus se mostrava severo, queria seguir com os castigos. Os espinhos quebraram, já estavam quebrados na cabeça dele, pouco ou quase nada Luísa pôde sofrer. E Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção, o que significava aquilo. Para romper esse ar severo que tinha, lhe disse: Docíssimo amor meu, te ofereço estes movimentos de meu corpo que tu mesmo me fizestes, e todos os demais que possa eu fazer.
com o único fim de te agradar e te glorificar, né, fazendo na divina vontade. Assim, quero que também os movimentos das pálpebras, os de meus olhos, de meus lábios e de toda eu mesma sejam feitos com o único fim de te agradar, só a ti. Lembra aqui dos 30 anos que Jesus ficou realizando os atos, divinizando os atos humanos, e 3 apenas para anunciar o Evangelho. E aqui é o que Luísa está pegando. É aqui o que ela está pegando, os atos feitos na divina vontade por Jesus e imprimindo nela, né, para agradar a Ele. Ou seja, Ele vivendo nela, Ele realizando os atos nela. Então se dá Deus a Deus. Dá ao próprio Deus o amor que é dele, que é o próprio Ele. Né? Faze, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, os meus nervos, ressoem entre eles e com clara voz te atestem o meu amor. Uma vez que Jesus morreu por nós, se vivemos para Ele, por Ele, com Ele e com uma propriedade ainda maior aqui, a partir dos conhecimentos da divina vontade, tornamos-nos um com Ele, com a propriedade de dar a Ele a plena e total satisfação em nossos atos, porque já não são nossos, mas Ele em nós, dele em nós, a vontade querida dele, agindo e operando em nós. Então ele me disse: tudo o que se faz com a única finalidade de me agradar resplandece diante de mim, de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos e me agrada tanto que a essas ações, embora fossem só um movimento de cílios, lhes dou o valor como se fossem feitas por mim. Aqui, ó, em troca, as outras ações, que em si mesmas são boas e ainda grandes, não feitas unicamente para mim, são como esse ouro enlameado e cheio de ferrugem que não resplandece, e eu não me digno nem sequer de olhá-las. Aqui, ó, tá vendo? Se não for com a mesma finalidade, né, e vontade de Deus, por mais heróico, por mais grandioso que seja tal ato, esse ato se apresenta diante de Deus como esse ouro enlameado e cheio de ferrugem, que não resplandece. E mais, né? E eu não me digno nem sequer de olhá-las, porque aqui, ó, o ouro enlameado é o grande ato que fez, mas por fins de interesse, né? De interesse ou de agradar a si mesmo, a alguém que não é propriamente Deus. É o que estava dizendo lá em cima, né? Não reconhecer que é Deus, mas querer pagar do próprio bolso. É um ouro cheio de ferrugem, lameado, que não resplandece, que não tem, né, a marca dele. E não me digno nem sequer de olhá-las. Né? Não atrai o olhar de Deus, o olhar divino, porque não vê em tal ato a sua marca. É o que diz lá da escada de ouro e a escada de madeira. O subir pela escada de madeira é aqui, ó, com a santidade das virtudes, com o querer, né, aqui o interesse de deixar um legado na terra, o seu nome ser reconhecido na terra. A escada de madeira. A escada de ouro é a criatura desaparece e faz só por amor a Deus, só para satisfazer a Ele. A Ele, a Ele. Tem que mostrar e não mostra para ninguém, porque a vida na divina vontade também é uma vida interior. Como ele disse ainda há pouco, passamos de conta que só está eu e Jesus na terra. Então, o seu trato com as pessoas muda. Você dá a cada uma delas aquilo que é devido. Cessa o respeito humano, cessa toda a mesquinharia, mas trata com todos com a igualdade e dá a cada um o amor e a justiça, a caridade.
né? Convém agradar a um, né? E que esse um seja Jesus. E buscando agradar a Deus, agradaremos também, né? Segundo o querer divino, as pessoas. Né? Seremos agradáveis segundo a vontade de Deus. Porque agradar as pessoas em si não agrada. Né? Jesus não agradou, né? Com a verdade. Até o que foi falado outro dia, né? Buscando agradar pessoas, foi falado. Né? Buscando. Aquele que busca agradar pessoas desagrada a Deus. Só eu sou amor, só eu mereço ser amado. Assim Jesus disse. Como disse, não é com isso também que eu vou pisar nas pessoas, muito pelo contrário, com a intenção de agradar a Deus, eu vou tratar as pessoas muito bem, mas segundo a justiça, a verdade. Né? Não fica lambendo ninguém. Né? Não desfaz de ninguém. Enfim. Ordem, né? A divina vontade é a vida na ordem. E eu, vai continuar Luiz, Senhor, que fácil é que o pó surge nossas ações. Né? O pó, o humano, a terra aqui que ela fala é o humano. Né? O interesse sempre tem, né? um pó de interesse. Né? De o que vai ganhar com isso e tudo mais. Né? E ele não se necessita prestar atenção ao pó. Né? Esvazie-se, desapegue de si mesmo e não se avalie, não se olhe, não se observe, né? Não se necessita prestar atenção ao pó, porque este se agita. Ao que há que atender é a intenção, né? Com que intenção que você está realizando tal coisa? É para o sua satisfação própria ou é para Deus? Porque se é para satisfação própria, logo vai parar. Né? Na primeira situação já vai titubear, né? Já vai tentar fazer uma outra coisa de um outro jeito, e assim até largar a mão. Agora, se é por Deus, se é para Deus, quão mais difícil for, maior a satisfação de Deus e por conseguinte da criatura. Ficar firme nessa verdade e não seguir por sentimento, mas pela verdade, pelo conhecimento. Agora, enquanto isso se dizia, Jesus se ocupava em atar-me os braços. E eu lhe disse, Senhor, o que fazes? E ele, faço isso porque tu, estando na posição da crucificação, me aplacas. E como eu quero punir as pessoas, eu estou amarrando-as a você. Ele quer punir as pessoas, mas ela na posição da crucificação, ou seja, com os braços estendidos na cruz, aplaca ele. E como eu quero punir as pessoas, estou amarrando-as a você, a fim de que, amarrados a ela, fossem preservados, fossem salvos, fossem alcançados, tocados pela graça de Deus, apesar dos castigos. Ou seja, o que eu entendi aqui, essa punição, esse castigo, surtisse o efeito, de salvar as almas, a estas que estariam amarrados a ela, Luísa. Ou seja, aquelas que manifestavam uma intenção, de ser encontrado com Deus e por isso tinham, de certa forma, uma vida reta. Já aqueles que não queriam nada com nada, que ele não amarrava todas. Aquelas que na livre liberdade, na livre escolha, pereciam. Que é a constante purificação que Jesus faz na terra.
volume 4, trecho 4. 10 de setembro de 1900. Ameaça contra os perversos. Aqui, ó, falando neles aqui, ó. Falando neles aqui estão, mas cadê a tua misericórdia? Bom, a graça, a misericórdia. A cada um é dado 2 moedas, a liberdade e a vontade. Cada um administra as suas moedas como assim o prefere. O tempo e a liberdade é dado de igual a todos. O próprio demônio foi criado bom. Ele que por si só se fez mal. A liberdade. Deus não nos fez marionetes, mas livres. Livres para estendermos as mãos para segundo o qual o quiser. Mas colherão então as consequências aqueles que se opõem à vontade dele. Aqui, ó. Ameaça contra os perversos. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma e vi as tantas infâmias e pecados enormes que se cometem. Assim como também os cometidos contra a Igreja e o Santo Padre. Depois, voltando em mim mesma, veio o meu adorável Jesus e me disse: que dizes tu do mundo? E eu, sem saber aonde queria chegar com esta pergunta, impressionada como estava pelas coisas vistas, disse: Senhor bendito, quem pode dizer a perversidade, a dureza, a feiura do mundo? Não tenho palavras para te dizer o quão ruim é. E ele, tomando a ocasião de minhas mesmas palavras, acrescentou: viu como é perverso? Tu mesma disseste, não há maneira de fazê-lo render-se. Depois de que quase lhe tirei o pão, permanece na mesma obstinação. Vimos isso esses dias, na pandemia. Sofremos terrivelmente com a pandemia. E o que mudou? Parece que foi pior. Parece que a humanidade foi pior. Quanta coisa ruim estamos vendo agora, nesses tempos. Sem falar nas guerras. Permanece na mesma obstinação, bastante pior, e por agora vai consegui-lo com os roubos e com as rapinas, fazendo mal aos seus semelhantes, que as guerras. Portanto, é necessário que você toque a pele. A pele tem que ir direto lá na fonte, é neles. Não mais na alma vítima, mas vamos lá, neles mesmo, na pele deles. Caso contrário, você vai perverter mais. Se ficar se servindo da alma vítima, eles ficam, não acontece nada mesmo, porque não reconhecem a alma vítima também. Porque até dependendo, fica conhecendo, fala lá, deixa que ela sofra lá por nós e nós aqui vamos gozar a vida. Então é preciso cessar com as almas vítimas e ficar com os filhos da divina vontade, que trabalharão com Deus de uma forma diferente da alma vítima. A fim de que ao fornecer às inteligências o orvalho benéfico, e aquelas bem dispostas se renderão à divina vontade e aderirão ao divino querer, varrendo então o pecado da face da terra, como é dito também, que os filhos da divina vontade vão varrer o pecado da terra. Então, continuando. Quem pode dizer como fiquei petrificada ante este falar de Jesus? Me parece que fui eu a ocasião para fazer que se irritasse contra o mundo. Em vez de desculpá-lo, o tenho pintado preto. Depois fiz o que pude por desculpá-lo, mas não me prestou atenção. O mal já estava feito. Senhor, perdoe esta falta de caridade e use de misericórdia. Não, Luiz, não é você não, é a criatura. Como ele diz em outro trecho, eles tiram das mãos de Jesus os flagelos, os castigos. Se colocam debaixo da justiça de Deus.
né? É como que desafiam a Deus. É como eu acabei de dizer, né? Não acontece nada mesmo, vamos embora, vamos que vamos. Volume 5, trecho 4, 23 de março de 1903. Se o amor é santo, forma a vida da santificação. Se é perverso, a vida da condenação. Encontrando-me em meu habitual estado, depois de ter esperado muito, vi por pouco tempo o meu adorável Jesus entre meus braços e uma luz que saía da sua testa. E nesta luz estavam escritas as seguintes palavras: o amor é tudo para Deus e para o homem. Se cessa o amor, cessaria a vida. Porém, há duas espécies de amor, um espiritual e divino e o outro corporal e desordenado. E entre estes amores há grande diferença, entre eles pela intensidade, multiplicidade, diversidade. Pode-se quase dizer que é a diferença que há entre o pensar na mente e do agir das mãos. A mente, em brevíssimo tempo, pode pensar em centenas de coisas, onde as mãos apenas podem fazer uma só obra. Deus Criador se cria as criaturas. É o amor que faz que as crie. Se tem em contínua atitude seus atributos para com as criaturas, é o amor que a isto o empurra. E seus mesmos atributos do amor recebem a vida. O mesmo amor desordenado, como as riquezas, os prazeres e a tantas outras coisas, não são estas as que formam a vida do homem, mas se sente amor a estas coisas, não só formam a vida, mas chega a fazer delas um ídolo próprio. Olha só, o mesmo amor desordenado como as riquezas, aos prazeres e a tantas outras coisas, não são estas as que formam a vida do homem, não são, né? Mas muito tem isso aqui como a vida, né? O dinheiro, o prazer, nossa, como ele está dizendo, mas se sente amor a estas coisas, não só formam a vida, mas chegam a fazer delas um ídolo próprio. Assim, se o amor é santo, forma a vida da santificação. Se é perverso, forma a vida da condenação. É muito sério, né, o que eu dizia ainda há pouco. Está nas mãos da criatura. Recebeu a cada um de nós duas moedas, o tempo e a liberdade. Vamos aí aplicar, né, onde melhor o aprover para cada um. Se o amor é santo, forma a vida de santificação. O que eu falei, até mesmo as tristes realidades que vivemos forma a vida da santificação, que agora se compreende. E é grato a Deus pelo que passou, que viveu, né? Porque graças a tais situações o encontramos, o buscamos, batemos a porta, buscamos, procuramos, até que encontramos. Agora, se é uma vida perversa, obstinada no pecado, forma a vida da condenação. Né? Se afasta essa criatura de Deus, não quer saber de Deus. Ela vive confortável, né, com seus vícios e pecados. Até anseia que Deus permaneça longe mesmo, porque ela não abre mão daquilo. Porém, como ele disse, né, meu povo se perde por falta de conhecimento. Quanto mais eu chamo, mais meu povo, né, se afasta de mim. E aqui, ao formar o orvalho benéfico, proverá a Deus que alcance justamente estes corações. Volume 6, trecho 4, 16 de novembro de 1903. Não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si mesmo fazem nascer o amor mais puro e perfeito, o amor divino. Morre, seca o amor próprio,
e renasce e cresce em nós o amor divino, perfeito, puro e santo. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos braços e uma virgem que me estendeu em terra para me fazer sofrer a crucificação, mas não com pregos, mas com fogo, pondo-me um carvão de fogo nas mãos e nos pés. E o bendito Jesus, que me assistia enquanto sofria, dizia-me: minha filha, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si faz nascer o amor mais puro e perfeito. E sendo sagrado o sacrifício, acontece que este me consagra a alma como digno santuário meu para fazer ali minha perpétua morada. Então faz com que o sacrifício trabalhe em ti para te tornares sagrado a alma e o corpo, para que tudo seja em ti sagrado, e consagra-me tudo a mim. Tornarmos essa habitação de Deus. Tornarmos esta habitação de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala do purgatório. Me veio na mente agora. Mas é tipo, vai ser ateado no fogo a fim de ser provado, experimentado. Se de fato o é, a casa permanecerá. Se não, será destruída no fogo. E que é até a passagem que remete ao purgatório. Será ateada ao fogo até que resplandeça, fazendo cair toda a impureza, todo o amor próprio, lá o que foi falado lá em cima, do ouro enlameado, a fim de ficar só o ouro limpo, polido. Aqui a perfeita, a plena habitação de Deus. Situação essa que com os conhecimentos divinos temos a graça de fazer essa purificação em vida com a nossa própria adesão à nossa vontade, morrendo para nós mesmos para viver o divino querer, fazendo isso aqui, esquecimento de si mesmo, o sacrifício e o esquecimento de si mesmo, a fim de fazer nascer o amor mais puro e perfeito. A divina vontade é reinar em nós, sermos consumados por ela. Ou seja, o purgatório já em vida. Volume 7, trecho 3, 12 de fevereiro de 1906. As virtudes nos fazem chegar a certa altura. Na divina vontade não há limites. Aqui é bem propício a continuar o trecho anterior. A santidade das virtudes nos fazem chegar a certa altura, que ainda temos um certo interesse, como foi dito. Já na divina vontade não há limites, porque entramos no ato único de Deus. Caminhamos para sermos por graça o que Deus é por natureza. A escada de ouro que eu dizia antes. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me toda oprimida pela privação de meu bendito Jesus. Então, quando veio, me disse: minha filha, todas as virtudes nas criaturas fabricam um muro de determinada altura. Mas o muro da alma que vive na vontade de Deus é um muro tão alto e profundo que não se encontra nem profundidade nem altura. E é todo de ouro puro e maciço, não sujeito a nenhum infortúnio. Porque estando este muro no divino querer, isto é, em Deus, o próprio Deus o conserva, e contra Deus não há poder que valha. E a alma, enquanto vive neste querer divino, é revestida por uma luz toda semelhante à daquele em que vive.
tanto que até no céu resplandecerá mais que todos os outros e será para os mesmos santos ocasião de maior glória. Os filhos da divina vontade, que assim o vive o divino querer, será para os mesmos santos, os bem-aventurados que estão no céu, ocasião de maior glória. Porque nós, como está no ato único de Deus, pegamos também a vida dos santos e selamos na divina vontade. Então eles recebem também essa maior glória. Uma dupla glória, até que vai falar em outro trecho. Que as orações feitas na divina vontade são no âmbito universal, as criaturas do passado, presente e futuro. Então é o que está sendo dito, Na divina vontade não há limites. É um muro que não tem altura nem profundidade. Não se encontra nem altura nem profundidade. E um muro todo de ouro maciço, não sujeito a nenhum infortúnio. Só luz. Luz e paz. Ah, minha filha, pense um pouco que ambiente de paz, de bens, contém a única palavra, vontade de Deus. A alma, com o único pensamento de querer viver neste ambiente, já se sente mudada, sente um ar divino que a investe, sente perder-se o ser humano, sente-se divinizada, de impaciente se torna paciente, de soberba, humilde, dócil, caritativa, obediente. Em suma, de pobre se faz rica. Isso aqui é uma verdade concreta, todo o real, Mas de pobre se faz rica. Todas as outras virtudes surgem para fazer coroa a este muro tão alto que não tem confins. Porque Deus não tem confins. A alma fica perdida em Deus e perde seus próprios confins e adquire os confins da vontade de Deus. Muito grande. Muito grande, porque essas verdades não são conhecidas, divulgadas, A própria igreja não, Até penso que para não ter, um interesse pessoal, Porque se o padre fulano de tal estivesse falando dessas verdades, quantas pessoas iriam buscar esses escritos só por causa do padre? Ah, o padre fulano de tal está lendo, eu vou ler também. E vai só por interesse. Aí não flui a vontade divina, já fecha as portas antes dela se aproximar. Porque o que eu estava dizendo antes é o esvaziamento, o aniquilamento. A Luísa estava dizendo ainda há pouco, o esquecimento de si mesmo, e o sacrifício. Qualquer outro trecho que estava falando. Enfim, da idolatria, O trecho que falava da idolatria. Portanto, não vir por interesse, mas por verdadeiro amor. E só fica aqueles que amam de verdade sem interesses próprios. Porque não se massageia o ego aqui, bem muito pelo contrário, é o aniquilamento dele. Então só permanecerá aqueles que de fato quer a Deus só. E não ser conhecido, enfim. Volume 8, trecho 3, 1º de julho de 1907. Na divina vontade se esquecem os pecados. Se esquece, abandona o pecado, Estava lendo sobre uma santa que sempre pensava nas próprias culpas e que pedia a Deus dor e perdão. E eu, no meu íntimo, dizia: Senhor, que diferença entre esta santa e eu? Eu nunca penso nos pecados, e ela que sempre pensa neles, vê-se que me enganei. Nesse instante eu senti mover-se em meu interior
e se fez como um relâmpago de luz em minha mente. E ouvi que me dizia: Nécia, Nécia que és. Está ela dizendo disparates. Não queres entendê-lo? Quando minha vontade produziu pecados e imperfeições, se vive ela no divino querer, não há nela pecados, porque é Jesus quem vive nela, e Jesus não peca, Deus não peca. Minha vontade é sempre santa, e quem vive nela já fica santificado, e goza, alimenta-se e pensa em tudo que a minha vontade contém, e ainda que no passado tenha cometido pecados, encontrando-se na beleza, na santidade, na imensidão dos bens que contém minha vontade, esquece o feio do seu passado e recorda-se só do presente, com a condição de que não saia de meu querer, de ser constante, de não sair. Ou seja, o aniquilamento de si, o esvaziamento de si mesmo para ser cheio de Deus. Não tem mais eu, só tem Deus. Se não tem mais eu, não tem minha vontade humana, não tem eu, não tem pecado. O pecado está na vontade humana. No meu gosto, nos meus interesses, nas minhas preferências, nas minhas paixões, dos meus vícios, na minha soberba, no meu orgulho. Ali está a vontade humana. Com todos os vícios, como diz, a vontade humana é a chave do inferno. Se eu não mais vivo com a minha vontade humana, mas com a vontade de Deus, não tem pecado. Não cometo pecado, não vou atrás de pecado. Não fico recordando a minha vida passada, mas só do presente. Sempre se lançando à frente nos conhecimentos. Eu não sou nada, Deus é tudo. Então eu não fico no meu nada, eu não fico amassando barro no meu nada. Eu vou à frente, fico suspenso com o divino querer. Com a condição de que não saia do meu querer, não desça de novo à terra. Mas se chegar a sair, regressando ao próprio ser, não é de admirar que recorde pecados e misérias. Ficando aqui abandonado no próprio nada, o que vai encontrar lá pecados e misérias. Se saiu da divina vontade, se pôs fora, tenha presente em sua mente que eu e minha vontade não entram, nem podem entrar nestes pensamentos de pecados e de si mesma. E se a alma o sente, significa que não é estável, nem está fixa dentro de mim, senão que se dá suas escapadas. Isso aqui é triste. Se a alma o sente, sua vontade própria, suas paixões, vícios, inclinações, significa que não é estável, que não é constante, que ainda dá as olhadas para trás, como ele diz, suas escapadas. Por não estar fixa dentro de mim, não sustenta, não mantém. Hora e outra quer se distrair, quer se dar uma satisfação, uma folga, um prêmio material, uma satisfação material. Porque a satisfação plena da alma a encontramos aqui na divina vontade. É o seu corpo, é a sua carne que quer um descanso, uma folga, uma paixão, enfim. Por não estar, por não ser estável e nem estar fixo dentro de mim, senão que dá suas escapadas e por isso sai. Encontrando depois no meu habitual estado, assim que eu vi, disse-me: minha filha, a verdade, por quanto for perseguida, não se pode fazer menos que reconhecer que é verdade. E chegará o tempo em que essa mesma verdade perseguida virá a ser reconhecida e amada.
Porquanto for perseguida a verdade, porquanto for perseguida, não se pode fazer menos que reconhecer que é verdade. E chegará o tempo em que essa mesma verdade perseguida virá a ser reconhecida e amada. Porque hoje se tem muito forte, né? Sou pecador, sou pecador, sou pecador, sou pecador, sou pecador, tenho que pecar, confessar toda semana, porque eu sou pecador. Aí vem esses escritos falar que não tem mais pecado. Aí pior, né? A outra pessoa escuta falando que o outro não comete mais pecado. Já aqui, ó, nasce a perseguição, né? Porque há uma mentalidade que não se vive sem pecado. Todo mundo é pecador. E o que foi falado outro dia, né? O pecado original nasceu daqui, de não aceitar essa realidade, essa condição. Em primeiro lugar, Lúcifer por não aceitar adorar a Deus na criatura, né? No caso, Jesus. Mas condição, realidade essa que se estende a todos nós, né? Porque na divina vontade somos chamados a ser um outro Cristo, um outro Jesus. Então, pois bem, formar este véu de humanidade para o divino querer. Uma extensão de Deus. Assim como era Adão e Eva, uma extensão de Deus, um representante de Deus, muito mais que isso, né? Deus a viver nele no paraíso, no Éden. Mas fizeram um pouco disso e foram buscar por si mesmo, né? O fazer as coisas, sem Deus, separado de Deus. Então, o que colhemos, né? Assim o foi com Adão e Eva, assim o foi com Jesus e assim o será com os filhos da divina vontade. Aceitar que Jesus vive neles e por isso não cometem mais pecados, não vão. Não vão. E o grande ato, o grande milagre, a grande graça da divina vontade é isso aqui, né? É a criatura aceitar isso. Porque tem que ela também aceitar. Reconhecer que Deus vai se abaixar nela, vai viver nela, vai viver a vida miserável dela. Não, né? Não, né? Vai assumir a vidinha miserável dela e por meio dela realizar os seus atos divinos. É preciso que a própria criatura reconheça isso, ou seja, tenha a divina vontade como posse, como a verdade na sua vida, em meio aqui às perseguições. Mas é o que ele disse. Quanto for perseguida, não se pode fazer menos que reconhecer que é verdade. A perseguições resultará aqui, ó, de que reconhecerão que é verdade. Como foi dito de Jesus, né? Matamos o Filho de Deus. O mesmo se dará com os filhos da divina vontade, cujo Deus diz, né? Este é meu Filho bem amado, a quem eu ponho todo o meu agrado. Hoje Jesus diz, né? Que somos chamados a ser para Jesus o que Jesus foi para o Pai. Então, chegará o tempo em que essa mesma verdade perseguida virá a ser reconhecida e amada. Vai chegar o tempo. É certo que virá. Se estabelecerá o reino da divina vontade na terra. E essa verdade será reconhecida e amada. Nestes tristes tempos tudo é falsidade e dobra. E para fazer com que a verdade possa governar, o homem necessita ser castigado e destruído, na sua vontade humana. O não servirei. E estes golpes, parte eles mesmos se darão e se destruirão mutuamente. Outros virão de mim, especialmente para a França, onde haverá grande mortalidade, tanto que ficará quase despovoada. Parte estes golpes, eles mesmos se darão e se destruirão mutuamente, nas guerras. Outros virão de mim, os desastres naturais, as pandemias, enfim.
Tudo para quê? Fruto de suas desobediências, de seu amor próprio, de suas ganâncias e rebeldias, a fim de que reconheçam que só Deus que eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo, até quebrar esse orgulho da criatura. Tá? Volume 9, trecho 3, 5 de maio de 1909. Os sofrimentos imprimem a santidade de Jesus na alma. Né? Humanamente é impossível, mas a Deus tudo é impossível, né? Como foi dito. Os sofrimentos imprimem a santidade de Jesus na alma. E por isso se cessa a alma vítima e se trabalha agora com os filhos da divina vontade. O não mais parar a justiça de Deus, aplacar a justiça de Deus, mas a fim de trabalhar com que por meio dela surjam os verdadeiros filhos da divina vontade. Os sofrimentos imprimem a santidade de Jesus na alma. O aniquilamento, o reconhecimento do nada que é e o tudo que Deus é, e portanto unamos-nos a Ele. Então, encontrando no meu estado habitual, assim que veio o meu benigno Jesus, fez-se ouvir com a sua voz doce, dizendo-me: minha filha, as mortificações, misérias, privações, dores, cruz, servem a quem se servem deles para imprimir minha santidade na alma e para ir embelezando de todas as variedades das cores divinas. Além disso, não são outra coisa que tantos perfumes de céu, com os quais a alma fica toda perfumada. O que nos diviniza, nos deixa com esse perfume de céu? As mortificações, misérias, privações, dores, cruzes. Como dizia, se no céu a felicidade dos bem-aventurados, é esse pleno contentamento, essa alegria, o céu na terra se dá por aqui, mortificações, misérias, privações, dores, cruzes. A felicidade na terra, o céu na terra, se dá por aqui. Cruzes que servem a quem se serve deles para imprimir minha santidade na alma, e proporcionar a Deus a plena satisfação, a plena reparação, porque é Ele sofrendo em nós, na nossa carne, no nosso ser, que Ele já ressuscitado, glorioso, não pode mais sofrer. Portanto, Ele vem às suas criaturas, aos seus, àqueles que dão a Ele a sua vontade, a sua liberdade, para que Ele tenha a vontade e a liberdade dEle, operando, reinando na tal criatura. Vida de céu, vida divina. Já viver a nossa eternidade, o início da nossa eternidade em vida. Para ir embelezado de todas as variedades das cores divinas. Além disso, não são outra coisa que tantos perfumes de céu, com as quais a alma fica toda perfumada, e é esse perfume que da terra sobe aos céus, tocando as narinas de Deus. E de lá ele diz mais uma vez, este é meu filho amado, a quem eu ponho todo o meu agrado, e portanto não destrói a terra. Porque sabemos que ele manteve tudo até então por conta desses filhos da divina vontade que viriam. Sustenta aqueles que roubam dele continuamente por conta dos filhos da divina vontade. É demais, A própria criação geme e sofre, esperando a manifestação dos filhos de Deus que viriam. O próprio São Paulo já dizia:
Volume 10, trecho 4, 28 de novembro de 1910. A falta de amor lançou o mundo numa rede de vícios. Encontrando-me em meu habitual estado, via meu sempre amável Jesus e eu me sentia em meu interior toda transformada no amor de meu amado Jesus. E ora me encontrava dentro de Jesus e enchia em atos de amor junto com ele, e amava como amava Jesus, mas não sei dizê-lo bem. Me faltam palavras. Ora encontrava meu doce Jesus em mim e me enchia só em atos de amor, e Jesus os ouvia e dizia: diz, repete de novo, me alivie com teu amor. A falta do amor lançou o mundo numa rede de vícios, e fazia silêncio para me ouvir. E eu repetia de novo os atos de amor. Direi o pouco que recordo. Em todos os momentos, em todas as horas, quero sempre amar-te com teu coração. Em todos os respiros de minha vida, respirando te amarei. Em todos os batimentos de meu coração, amor, amor repetirei. Em todas as gotas de meu sangue, amor, amor gritarei. Em todos os movimentos de meu corpo, só amor abraçarei. Só de amor quero falar, só ao amor quero olhar, só ao amor quero escutar, sempre no amor quero pensar. Só de amor quero arder, só de amor quero consumir, só o amor quero gostar, só ao amor quero contentar. Só de amor quero viver e no amor quero morrer, em todos os instantes, em todas as horas, a todos ao amor quero chamar. Sozinha e sempre com Jesus, e em Jesus sempre viverei, em seu coração mergulharei, e junto com Jesus e com o seu coração, amor, amor, te amarei. Nossa, Jesus vai morrer, né, de amor. Sabendo que esse amor é o próprio Deus, Deus é amor. É darmos Deus a Deus, a plena satisfação, a consciência e a correspondência. Mas quem pode dizer tudo? Ao fazer isso, sentia-me completamente dividida em muitas pequenas chamas, e depois faziam uma só chama. Meu Deus, né? Deus nos ajude a viver dessa mesma forma, a fim de proporcionar a Ele essa plena satisfação, né? Como Ele disse. Diz, repete de novo, me alivie com o teu amor. É fazer para Ele o que os outros não fazem. As criaturas das pessoas hoje amam-se a tudo e a todos. E não tem aqui amor para Ele, a dar a Ele. Ele não pode dar certas coisas a estes, porque até se voltaria contra Ele. Já com o Filho da Divina Vontade, Ele tem a total liberdade de dar e fazer com Ele como queira. Como no trecho que vai dizer, né, que Ele faz do Filho da Divina Vontade o seu brinquedo na terra. Muitos podem achar horrível tais palavras, mas é o que Ele disse. E diante de tais verdades e conhecimentos, que grande alegria ser para Jesus um brinquedo na terra. Enquanto muitos o ofendem, muitos cravam, coroas de espinhos na sua cabeça, o crucificam, fazem isso e aquilo. Nos colocamos como um brinquedo nas mãos de Jesus para o seu entretenimento. Nos colocamos como um brinquedo nas mãos do menino Jesus, menino pequeno, como seu entretenimento, a fim de que ele se distraia das ofensas, da ingratidão dos demais. E nesse contentamento derramar por sobre a face da terra luzes de conhecimento, de verdade, orvalho benéfico, para que tantos outros se despertem para a verdade, o conhecimento dela, a amar a ela, a corresponder a ela, a viver só para ela. Como disse,
em todos os instantes, em todas as horas, e todos ao amor quero chamar. Sozinha e sempre com Jesus. E em Jesus sempre viverei, em seu coração mergulharei, e junto com Jesus e com seu coração, amor, amor, te amarei. Volume 11, trecho 4, fevereiro de 1912, não tem o dia. Oferta de uma vítima. Continuando o meu estado habitual, o meu adorável Jesus fazia-se ver crucificado e com uma alma junto a ele, a qual se oferecia vítima a Jesus. E Jesus disse-lhe: Minha filha, aceito-te como vítima da dor. Tudo que podes sofrer, sofrerás, como se estivesse comigo na cruz, e com teus sofrimentos me consolarás. Muitas vezes te escapa isto de consolar-me com teus sofrimentos. Deves saber que eu fui vítima e hóstia pacífica, e assim também tu. Não te quero vítima oprimida, mas pacífica e alegre. Serás como um cordeirinho dócil, e o teu balir, isto é, as tuas orações, os teus sofrimentos, as tuas obras servirão para adoçar as minhas amargas chagas. Eu ainda estava falando desse trecho hoje. O seu balir, isto é, as tuas orações, os teus sofrimentos, as tuas obras servirão para adoçar as minhas amargas chagas. É o oferecimento que fazemos já logo de manhã, né? Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina a minha alma para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Consagrar o nosso dia, nossos atos, que são nossas orações, sofrimentos e obras, ao divino querer, a fim de adoçar as suas amargas chagas. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.